Então, boa tarde, queridíssimos participantes dos Sábados Literários. Hoje é um dia muito, muito especial, porque nós vamos ter como tema aí um grande escritor paranaense, que é o Dalton Trevisan, e nós temos aqui um especialista, né, na obra do Dalton Trevisan, mas comentávamos nos bastidores que o título da fala de hoje causa muita surpresa às pessoas por duas palavras, né? Poesia e haikai. E é aquilo que a gente sempre diz, né? Eu tenho aqui o prazer de dividir essa tela maravilhosa com o nosso convidado, o querido Antônio Donizete da Cruz, e também com minha colega do Departamento de Letras na Unicentro, a professora Mariléa Gartner, que é professora de literatura brasileira e trabalha o Dalton Trevisan. E a gente fica muito na linha do Dalton Trevisan contista, né? Mas não se aprisionam gênios não ficam com um rótulo. Então, hoje a gente vai entender isso. Mas antes de pedir ajuda a Mariléia, para essa tarde fria e quente ao mesmo tempo, muito especial, eu queria fazer os agradecimentos de praxe e dizer que é uma alegria muito grande chegarmos a 13 anos de um projeto de extensão, né? E um projeto de extensão que chega a 13 anos é um projeto que, como todo projeto, não se faz universidade sozinho, é um projeto que conta com muitas mãos, né? Então, agradecer imensamente à Prefeitura de Irati, sobretudo à Secretaria de Cultura, que nos ajuda muito na divulgação do evento. Agradecer muitíssimo à Academia de Letras e Artes do Centro-Sul do Paraná, na pessoa do Herculano Batista Neto, né? A Associação e Cineclube Denise Stoklos, aqui de Irati. Esse ano eu conto com duas curadoras que me ajudam nesse ano maravilhoso, cujo tema é literatura paranaense, as professoras Nícia e Margui. Agradecer muitíssimo a nossa Unicentro, evidentemente, né, tanto ao curso de letras aqui de Irati quanto de Guarapuava. Mais uma vez agradeço aqui a minha colega Mariléa Gartner, que topou apresentar o Donizete e me ajudar na mediação. Agradecer a todos os participantes desse projeto lindo, maravilhoso. Sem vocês, esse projeto não tem sentido. E agradecer a uma empresa aqui de Irati que já há anos patrocina a publicação dos livros dos Sábados Literários. Lembrando que nós temos 11 livros publicados, frutos aí dos encontros, e temos um no prelo. Essa empresa é uma empresa de seguros, chamada MM Seguros. Todos os professores do nosso departamento, em sua grande maioria, fazem o seguro lá. E agradecer na pessoa do senhor Marcos Sedoski, que, como nunca é demais repetir, patrocina a publicação dos livros. E aí eu já deixo um convite ao Donizete para gestar, a partir da fala de hoje, um texto para fazer parte da nossa coletânea para o ano que vem. E, claro, agradecer os nossos magos da tecnologia, né? Nós temos aqui o Ariel, que está nos ajudando. O Ariel faz a transmissão do Google Meet para o YouTube, né? E, além disso, o Ariel é nosso funcionário aí no nosso centro de línguas. Então, agradecer imensamente. Vejam, gente, é uma pleiade, né, de pessoas. Então, como eu disse a vocês, hoje nós teremos uma aula, graças a Deus fica gravada, né? Porque falar do Dalton Trevisan nessas duas vertentes, poesia e haikai, com um especialista em poesia, que é o nosso querido Antônio Donizete, é realmente importante. Eu fico muito feliz que fique gravado. Lembrando o seguinte, daqui a mais ou menos uma hora a gente coloca a lista de presença no chat, não deixem de assinar. E a cada encontro a gente sorteia 5 livros. E a gente faz uma dinâmica muito simples. Perguntas facílimas, cujas respostas devem ser
enviadas para o e-mail do evento, que eu vou colocar no chat para vocês. Só que tem um detalhe: todo mundo acerta a resposta, mas muita gente erra o endereço. Então, eu sempre peço, tenham aí uma conta de luz, de água, de telefone, porque se o endereço vier errado, se o nome da pessoa estiver por último, a pessoa já é desclassificada. Porque nós queremos dar livros para todo mundo, mas a gente só tem 5. E neste evento tem uma surpresa. Pelo menos 3 mimos serão livretos com textos do Dalton Trevisan. Então, quem nunca leu, quem nunca teve o impacto dessa prosa maravilhosa, vai receber. Então, pelo menos 3 pessoas ganharão livros, na verdade, são livretos com contos curtos do Dalton Trevisan. Então, por favor, gente, quando forem responder, porque as perguntas são facílimas, a partir do que vai dizer o nosso querido Donizete. Então, vejam, já anotem aí o endereço para não cometerem equívoco. Antes de passar a palavra para a Marileia, eu queria dizer que o Donizete é muito importante na minha vida, porque ele esteve na minha banca de concurso, depois se tornou um amigo querido, já me encontrei com o Donizete em eventos organizados pela professora Marileia Gartner, que é coordenadora de um projeto de extensão importantíssimo aqui na Unicentro, que é o Núcleo de Estudos Eslavos. Marileia organizou um evento lindo em Malé, acerca da Helena Collodi, cuja palestra principal foi do Donizete. Já encontrei o Donizete na ABLAM, Academia Brasileira de Artes Minimalistas. Já tive o prazer de falar com o Donizete, não só aqui, como em Cascavel, em bancas, etc. E vocês estarão diante de um ser luminoso, carinhoso, agradabilíssimo, amigo, parceiro e profundo conhecedor de poesia. Né? E com essas palavras eu agradeço muito o Donizete ter aceitado esse convite e passo a palavra para minha colega Marileia Gartner, que também tem uma relação de afeto e de trocas acadêmicas com Donizete. A Marileia fará para nós a apresentação dele. Então, Marileia, obrigado por aceitar o convite, a palavra é sua. Então, obrigada, eu que agradeço poder fazer parte também desse projeto lindo que tem mais de uma década agora, Edson, é muito tempo. Então, primeiro eu quero parabenizar o Edson por esse projeto que é o Sábados Literários, assim, ter lembrado de me convidar para fazer essa apresentação honrosa, que eu considero honrosa mesmo, que é do Donizete. Por que honrosa? Porque eu não sei se o Donizete lembra, porque as décadas passam, mas eu fui aluna dele, acho que na primeira turma de graduação do Donizete, quando ele chegou nos anos 90 na UniOeste. Fiz minha graduação em letras aqui na UniOeste. Eu digo aqui porque hoje eu estou em Marechal Cândido Rondão, que vim visitar a família, então eu e Donizete falamos de Marechal Cândido Rondão. E o Donizete, que foi meu professor de graduação de literatura universal na época, Donizete, foi o grande responsável, Edson, se ele esteve na sua banca de concurso, ele foi o grande responsável pela minha vinda à Unicentro. Lembro que ele me apoiou muito quando eu falei que eu iria fazer o concurso, iria fazer a prova para ser professora de literatura brasileira na Unicentro, e me ajudando, inclusive, com referências bibliográficas, estudos que eu poderia fazer para me preparar para a prova. Então, assim, é um laço, uma relação importante que eu estabeleço com o Donizete já há 30 anos, Donizete, 30 anos. Então, o que eu vou falar do Donizete? Professor aposentado da UniOeste, ele trabalhou na UniOeste dos anos 90 a 2019, é um bom período, mas atualmente ele é professor associado sênior do programa de pós-graduação em letras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste.
Ele possui 2 pós-doutorados. Um de 2008, pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em letras, na área de estudos da literatura, sob a orientação do professor Dr. Gilberto Mendonça Teles, com um estudo intitulado Lília Aparecida Pereira da Silva, Poesia Imaginária e Criação Artística. O outro doutorado de 2018, pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, na área de letras também, sob a orientação da professora Maria de Fátima Gonçalves, doutora Maria de Fátima Gonçalves, na área da estudos sobre lírica, natureza e imaginário, Tancas e Haikai. Ele já falava em Haikai em 2018, que é um dos temas hoje com Dalton Trevisan. O Donizete é doutor em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O seu doutorado de 2001, ele estuda Helena Collodi, então, o universo imaginário, o fazer poético de Helena Collodi, orientado pela doutora Ana Maria Lisboa de Mello. O mestrado do professor Donizete é pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, também acerca da Helena Collodi. O título do mestrado, Helena Collodi, A Poesia da Inquietação. O orientador do professor foi o doutor Antônio João Silvestre Motim. Ele possui graduação em letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palma, e ele vem ministrando aulas de lírica e sociedade, literatura comparada, seminário de literatura e astrofísica no programa de pós-graduação em letras na área de concentração linguagem, sociedade e literatura comparada para o mestrado e doutorado da UniOeste Campus Cascavel. Ele foi coordenador do programa de pós-graduação da área de letras da UniOeste, no biênio de 2014 e 2016. Atualmente integra os conselhos editoriais de várias revistas nacionais e internacionais. Não vou ler aqui para o nome das revistas, mas são várias, né? Ele tem experiência na área de letras, de acordo com o currículo dele, e como tem, né? Com ênfase em literatura brasileira, atuando principalmente nos temas linguagem, poesia, imaginário, modernidade, memória, cultura e sociedade. Ele é membro do grupo de pesquisa Crítica Feminista e Autoria Feminina, Cultura, Memória e Identidade, que é pela Universidade Federal da Grande Dourados e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É membro do grupo de pesquisa Estudos da Poesia Brasileira Moderna e Contemporânea, que é da Universidade Federal de Goiás. Foi coordenador do programa de pós-graduação em letras da UniOeste, eu já falei isso, né? Membro efetivo da ABLAM, Academia Brasileira de Letras e Artes Minimalistas. O professor Edson, inclusive, participou de um encontro onde o Donizete falava acerca da questão. É subcoordenador do Núcleo de Estudos Comparados e Pesquisa em Literatura, Cultura, História e Memória na América Latina e consultor ad hoc da Fundação Araucária e CNPq CAPES. Foi bolsista Produtividade em Pesquisa pela Fundação Araucária e atualmente é bolsista Produtividade em Pesquisa pela CNPq. Professor, eu acho que o importante agora é nós passarmos a palavra para o professor. Acho que todos nós estamos morrendo de vontade de ouvir falar sobre Dalton Trevisan, e eu, como sua aluna, vou me colocar aqui no papel de aluna, né? Como sua eterna aluna de 3 décadas, quero aprender muito essa tarde com essa fala sobre Dalton Trevisan, poesia e haikai.
Uma boa tarde a todas, todos, todos. Esse momento privilegiado, com os agradecimentos de coração ao professor Dr. Edson Santos Silva, a professora doutora Marileia Gartner, a todos os organizadores, os colaboradores da 13ª edição dos Sábados Literários. Esse é um momento privilegiado estar com os amigos, professor Edson, professora Marileia, colegas. Edson e Marileia, em 2012, eu tive uma das maiores alegrias nessa caminhada de pesquisador, professor, que foi o encontro no centenário de Helena Kokolodji, precisamente como o professor Edson, o Edson comentou, e Marileia, no centenário de Helena Kokolodji. Naquele momento, com as crianças cantando, não é, o hino nacional brasileiro, polonês, ucraniano, a dança do Korovai. Então, por tantos momentos festivos e de alegria, esse momento compartilhado e os agradecimentos de coração ao Edson, a Marileia, a todos os colegas da Unicentro, também naquele momento com a professora, ainda no centenário, não é? Com a professora Regina Chikoski e os colegas do colegiado da Unicentro. Foi e é sempre esse prazer e essa alegria nessa trajetória de caminhada, e também agradecendo a Marileia pela apresentação. É uma honra o convite do Edson, Marileia, de todos, não é? Assim, sobre a questão desse momento compartilhado, ser sempre pelos múltiplos saberes que venho acompanhando desde 2015, os Sábados Literários, não é? Na organização do professor, colega Edson, e assim, também essa trajetória de caminhada com a professora Marileia, não é? Assim, esses momentos de alegria, de afetos e de mais grande alegria de plenitude. Então, os agradecimentos, também estendido aqui os cumprimentos, não é? E a minha saudação a todos os que estão participando desse momento de uma luminotransparência, não é? Na expressão da Cecília Meirelles, esse momento mágico, esse momento sublime, esse momento de alegria. Eu, assim, então, de coração, os agradecimentos. Eu pensei, não é? E agora eu vou compartilhar aqui assim, a minha fala de hoje, que é narrativa lírica, intertextualidades e o conto Haikai em Dalton Trevisan. Por que da escolha de Dalton Trevisan? Sobremaneira pela minha atuação também como professor aprendiz, não é? E aprendiz de feiticeiro, pensando na questão da poesia, não é? E aí, essa magia das palavras, desde a graduação, não é? Assim, lendo e juntos, compartilhando, mesmo nas disciplinas, não é, da graduação, depois no programa. Eu lembro, ainda pensando em literatura universal, com Marileia, colega Marileia, professora,
os momentos que nós estudávamos, por exemplo, Dostoiévski, não é? E aí, por exemplo, o Senhor Prokhartin, entre outros textos, as narrativas. E também essa questão da poesia. É um tema esse, uma abordagem que sempre, assim, eu vou trilhando e buscando aprender nos caminhos da poesia. Esse momento também é especial, ligando aqui essa trajetória da narrativa lírica, precisamente em Dalton Trevisan. Eu não sei se já está projetando. Um minutinho ainda, a questão mais aqui técnica, não é? Não aparece ainda. Um Sempre minutinho. demora um pouquinho, sempre demora um pouquinho. Eu fiz os testes antes, não é? Não vai dar certo, aqui ele demora um pouco, fique tranquilo. É. Enquanto aqui eu vou, assim, então a escolha temática, não é? Relacionada à questão dos contos e dessa experiência com a literatura de Dalton Trevisan. Agora sim, acho que dará certo. Agora sim, perfeito. Desculpe, assim, agora acho que está, não é? Eu não estou visualizando agora. Estamos assim, visualizando, tá? Os livros do Dalton. Sim, então, então de dizer dessa questão em Dalton Trevisan, não é? Da narrativa lírica, das transversalidades, da intertextualidade e precisamente nos contos haikai. Ernesto Sábato tem uma afirmação primorosa que diz: a prosa é o diurno, a poesia é a noite, se alimenta de monstros e símbolos. É a linguagem das trevas e dos abismos. Portanto, não há grandes romances que, em última instância, não seja poesia. Essa afirmação de Ernesto Sábato, ela comunga muito com o pensamento do próprio João Guimarães Rosa, da obra Magma, no percurso que ele vai fazer como, primeiro, como poeta. É uma trajetória essa brilhante do João Guimarães Rosa, ainda no concurso literário de 36, em 37, ele precisamente ele faz um lindo discurso na Academia Brasileira de Letras sobre a obra Magma, e tem uma passagem que está publicada na revista da Academia Brasileira de Letras, Anais, de 1937, no volume 53, a página 261 a 263, em que ele afirma, leio, cito: o poeta não cita,
canta. Não se traça programas, porque sua estrada não tem marcos nem destino. Se repete, são ideias e imagens que volvem à tona por poder próprio, pois que entre eles há também uma sobrevivência do mais apto. Não se aliena, como um lunático das agitações coletivas e contemporâneas, porque arte e vida são planos, não superpostos, mas interpenetrados, com o ar entranhado nas massas de água, indispensável ao peixe, nesse caso ao homem que vive a vida e que respira a arte. Tal como contribuição para o meio humano, será a de um órgão para um organismo, instintiva, sem a consciência de uma intenção automática, discreta e subterrânea. E aí continua o discurso de Guimarães Rosa. É interessante que em Magma, Guimarães Rosa vai publicar Haikais. E nessa obra lírica de poemas, também estão à base das proposições que vieram, não é? Depois de 10 anos com Sagarana. É interessante essa trajetória se pensarmos nessa abordagem de um dos maiores contistas, juntamente com Dalton Trevisan, e se pensarmos também com Carlos Drummond de Andrade, quer no projeto Joaquim, com Dalton Trevisan e Carlos Drummond de Andrade, quer na questão de uma literatura que vai permeando, que vai entrelaçando esse emaranhado de palavras, essa poeticidade muito marcada pela poesia nas obras das escritoras, dos escritores. É interessante como que Dalton também tem todo um projeto ligado a, por exemplo, inicialmente, não é? Que inclui os 2 livros de poemas, que é Sonata ao Luar, de 45, e 7 anos de Pastor. Lógico que 7 anos de Pastor já vai dialogando com o tema bíblico, com Camões. E Dalton Trevisan? Dalton Trevisan nasceu em Curitiba em 1925. Formou-se na Faculdade de Direito do Paraná e liderou o grupo literário que publicou entre 46 e 48 a revista Joaquim. Essa circulação ela foi muito relevante para as letras do Paraná e do Brasil. Circulou até dezembro de 48, continha o material de seus primeiros livros de ficção, incluindo entre eles Sonata ao Luar, de 45, e 7 anos de Pastor, de 48. Em 54, publicou o Guia Histórico de Curitiba, Crônicas da Província de Curitiba, O Dia de Marcos e Os Domingos, ou O Armazém do Lucas, edições populares, à maneira de folhetos de feira, a partir dos habitantes da cidade de Curitiba. Aí cria as personagens e situações que eles vão configurando nesse universo, nessa configuração universal de tramas psicológicos, da realidade, mas não é uma abordagem somente da realidade. É aquilo que Otávio Paz vai dizer, não é, sobre a questão, por exemplo, do texto literário, do poema, das narrativas, dos dramas, a partir da realidade 1000 vezes elaborado. Lógico que é uma hipérbole essa, não é? Mas é nesse sentido de edificação de uma poeticidade da linguagem. Dalton vai recriando por meio de uma linguagem concisa e popular, e aí lembra muito o Bakhtin, não é?
especialmente a estética da criação verbal, que valoriza os incidentes do cotidiano sofrido e angustiante. Publicou também novelas nada exemplares, aqui já essa referência explícita a Cervantes de novelas exemplares, em 59, Morte na Praça, em 64, e aí o tema também, não é, desse sentido, Morte na Praça, Cemitério de Elefantes, de 64, e O Vampiro de Curitiba, de 65. Aqui nós temos uma linda fotografia do escritor, poeta, contista Dalton Trevisan, que é cedida pelo Instituto Moreira Salles. Isolado dos meios intelectuais e concorrendo sob pseudônimo, Dalton Trevisan conquista o primeiro lugar no Concurso Nacional de Contos do Paraná em 68. Escreveu depois A Guerra Conjugal, de 69, mais tarde transformada em filme. Crimes da Paixão, em 78, e Lincha Tarado, de 80. Em 94, publicou Aé, obra-prima de estilo minimalista e permeada também com a poesia. Em todas as obras de Dalton Trevisan, nós vamos ver essa acentuação de uma poeticidade muito à flor das palavras, à flor dos poemas. O único romance publicado polaquinha. Dalton Trevisan é reconhecido no Brasil e no exterior como uma dos maiores contistas da literatura brasileira, pela maioria dos críticos do país, em diversos países do mundo. Assim, mesmo assim, foi avesso às entrevistas e exposições em órgãos de comunicação social. Aqui também uma foto do acervo de Dalton Trevisan, publicado no ano passado, no dia 10 de dezembro. Dalton Trevisan faleceu no dia 9 de dezembro de 2024, aos 99 anos. E aí, a nota da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, não é, conforme o site abaixo, leio: sua reclusão pública contrastava com a vivacidade de sua escrita, que permanece como um marco da literatura brasileira contemporânea. Dalton deixou um legado de rigor literário, criatividade e uma visão aguda e implacável sobre o ser humano. Do Instituto Moreira Salles, a partir do site, então, esse recorte que leio. Em um dos mais celebrados escritores brasileiros, contista inspirado que retratou o cotidiano das pessoas comuns de Curitiba, o paranaense Dalton Trevisan morreu nesta segunda-feira, 9 de dezembro, aos 99 anos, encerrando uma vida longa e uma carreira produtiva, em que teve mais de 50 volumes publicados. Com sua partida, o acervo do escritor virá ao Instituto Moreira Salles. A doação foi formalizada em julho de 2024. Trevisan completaria 100 anos em 14 de junho deste corrente ano. A doação vem concluir um ato iniciado em outubro de 20, quando o Instituto Moreira Salles recebeu de Dalton Trevisan. E olha que momento espetacular esse, não é? A extensa correspondência trocada com Otto Lara Rezende, de 22 a 92, são 560 itens datados de 56, pouco depois de os dois escritores terem se conhecido na casa de Fernando Sabino, no Rio, em 92, no ano da morte de Otto.
O conjunto compreende as cartas recebidas pelo autor curitibano e cópias das missivas que este enviou ao colega mineiro. O material está organizado e disponível para consulta no Instituto Moreira Salles, conforme o site do Instituto. Os primeiros livros publicados de Dalton Trevisan não levam em consideração, e são editores desconhecidos, que é Sonata ao Luar, de 45, e 7 anos de Pastor. Pessoalmente, eu gosto dos poemas, não é? Mas não lerei nenhum desses poemas assim, sobre Sonata ao Luar e 7 anos de Pastor. Livros de Dalton Trevisan, novelas Nada Exemplares, Cemitério de Elefantes, Morte na Praça, O Vampiro de Curitiba, Desastre do Amor, Mistérios de Curitiba, e aí com a referência de cada ano, não é? O Rei da Terra, A Guerra Conjugal, O Pássaro de 5 Asas, de 74, A Faca no Coração, de 75, Abismo de Rosas, de 76, A Trombeta do Anjo Vingador, depois Chorinho Brejeiro, Essas Malditas Mulheres, Meu Querido Assassino, Contos Eróticos, A Polaquinha, Noites de Amor em Granada, Pão e Sangue, em que aparece aqui em 98 os haikais de Dalton Trevisan, e são precisamente 9 haikais em Pão e Sangue, 9 haikais. E entre toda essa constelação de obras, temos Mentiras e Verdades, Vozes no Retrato, 234 de 97, aqui também com toda essa questão de uma literatura minimalista. Depois, 101 Ais, Pico na Veia, 99 Corruíras Nanicas, que ele vai denominar um dos haikais o haikai como Corruíra Nanica. Depois, O Grande Deflorador, Capitu Sou Eu, também nesse jogo intertextual com Machado de Assis, Arara Bêbada, Gente em Conflito, Macho Não Ganha Flores, O Maníaco do Olho Verde, Uma Vela para Dario, Violetas e Pavões. Violetas e Pavões é narrativa toda permeada também com poemas. Em vários das obras de Dalton Trevisan vem essa questão, não é? Muitas das vezes o poema ele é escrito em prosa e depois em versos. Essa é uma configuração daquilo que o próprio Paul Valéry, no rigor das formas, não é? O poeta francês vai abordar sobre poesia e pensamento abstrato. Essa questão muito mais ligado a essa maneira de refletir sobre a arte, sobre o desejo do poeta, do escritor, do narrador, do contista, imprimir, não é? E ao se comunicar, essa impressão de um estado nascente, de uma emoção criadora, pela virtude da surpresa e do prazer, que possa subtrair o poema de toda a reflexão crítica posterior. Lógico, nos temas da própria vida, que diz Paul Valéry, na obra Poesia e Pensamento Abstrato, essa abordagem do Paul Valéry vem muito marcado como uma estética do rigor das formas, de João Cabral de Melo Neto, do próprio Guimarães Rosa, de Dalton Trevisan, de Carlos Drummond de Andrade, nessa experiência desse instrumento poético, que quer aí ligado a essa questão
de uma literatura que vem nascente, não é? E de que fala na poesia. Por exemplo, em questões de poesia, Paul Valéry vai situar, não é? Precisamente essa questão, nesse texto de questões de poesia, uma estética do rigor das formas. E aí também Paul Valéry vai dizer de que fala na poesia. Ele vai enumerando não apenas constatações que todo mundo pode fazer, visto ser mais fácil reagir do que refletir. É preciso ir além do que as palavras querem dizer. E a poesia, ainda sob Paul Valéry, ele diz que quase nada se pode falar da poesia senão o apelo inexplicável do seu ser, ou então como respostas puras dessa necessidade, desse sentir a poesia. E aí tem uma referência em que ele aborda a questão da prosa e da música. É interessante, como exercício, que ele vai dizer que a prosa preenche a mesma função e é dividido, se decompõe, é uma quantidade de palavras, não é, que vai dando esse poder de fazer dessa elaboração. E aí fala da beleza em particular e desse estado de poesia, e também de uma técnica que, para os poetas, é permitido, não é? Trabalhar, jogar com o próprio texto, os contistas, narradores, reescrever, não é? Quer em prosa, que quer em verso. E essa é uma maneira, por exemplo, Em Busca da Curitiba Perdida, em prosa e em verso, não é? E aí, nessa configuração de mais de 50 obras, por exemplo, Não Te Conto, João, de 2011, depois O Anão e a Limpeta, Novos Contos Eróticos, 2013, A Mão na Pena, 2014, O Beijo na Nuca, 2014, Antologia Pessoal, de 2023. Contos de antologias publicadas na Alemanha, na Argentina, nos Estados Unidos, na Polônia, na Suécia, na Venezuela, na Dinamarca, Portugal, e aí também novela Nada Exemplares, por exemplo, em Caracas, em Amsterdã, O Vampiro de Curitiba e Outras Histórias, nos Estados Unidos, O Pássaro de Cinco Asas, em Amsterdã. Essa configuração das obras resultaram em prêmios. Em 59, o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, para a novela Nada Exemplares. Em 64, o Prêmio Jabuti, com contos Morte na Praça e Cemitério de Elefantes. Em 64, o Prêmio Fernando Chinaglia da União Brasileira dos Escritores, da UB, de livros, de contos, Morte na Praça e Cemitério de Elefantes. Em 85, Prêmio Ministério da Cultura pelo romance A Polaquinha. 96, o Prêmio do Ministério da Cultura de Literatura, no conjunto de obras. Em 2003, Prêmio Portugal Telecom. Esse prêmio é dividido com Bernardo Carvalho. Em 2011, Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra. Em 2011, na categoria Contos e Crônica, Jabuti, pela Câmara Brasileira do Livro, pelo livro Desgracida. E aí, 2012, Prêmio Portugal Telecom. 2012, Prêmio Camões, dos governos do Brasil e de Portugal. E 2013, Prêmio do Negrinho. É uma trajetória brilhante e primorosa,
por exemplo, o filme Guerra Conjugal, que vem em 74, histórias e diálogos do autor, roteiro e direção de Joaquim Pedro de Andrade, o editor Dalton Trevisan e a revista Joaquim. É relevante essa criação da revista Joaquim com os literatos, com Dalton Trevisan e também Drummond, quer nesse jogo, nessa mescla, não é, de uma tradição e inovação na revista Joaquim, não é? Mesclava, por exemplo, a questão da crítica, não é? Mesclava-se, por exemplo, a questão da geração de críticos, escritores, poetas nacionais, e reunia ensaios assinados por Antônio Cândido, Mário de Andrade, Otto Maria Carpo, e poemas até então inéditos, como o caso do vestido, de Drummond. Além disso, trazia traduções originais de Joyce, Proust, Kafka, Sartre, Goethe, e era ilustrada por artistas como Poti, de Cavalcanti, Heitor dos Prazeres. Literatura e suas convergências. Dizer o quanto Joaquim foi importante, relevante no panorama do Paraná e do Brasil. A literatura, ela faz parte de uma constelação sincrônica de obras que se interligam entre si, como a web, como o emaranhado de uma rede. Muitas vezes, a literatura vai transformando essas construções artísticas, quer em sistema literário, quer em uma literatura sempre ligada à história, e que não é possível desvinculá-la do contexto integral de toda a cultura de uma determinada época. Tinianov já aponta para uma complexidade da literatura. Se pensarmos na obra de Dalton Trevisan como uma grande arqueologia dinâmica, de uma combinação complexa de muitos fatores. Por exemplo, Dalton Trevisan, além da prosa, contos, dá destaque especial ao haikai, contos sintéticos que o escritor Trevisan intitula haikais, ou huira, não é? Haikais. A cigarra anuncia um incêndio de uma rosa vermelhíssima. Aqui, as palavras, esse incêndio, essa chama, e aí, pela imagem da rosa incendiada, vermelhíssima, o anúncio de uma cigarra, ou como na exemplificação do poema de Dalton Trevisan, apresentado por Carlos Seabra. No muro, caracol se derrete nos rabiscos da assinatura prateada, de Dalton Trevisan. É interessante que esses períodos, por exemplo, no conto, na poesia, no drama, nas artes plásticas, em todos esses momentos de uma poeticidade, vai se configurando, quer, como diz Tinianov, com os elementos acústicos, uma multiplicidade da literatura num quadro muito mais amplo da arte e da vida, como já sinalizou o próprio Aristóteles, ligando a poiesis, a arte poética com a vida, quer nas epopeias, nas narrativas metrificadas, não é? Quer nas tragédias e na comédia. Lógico que a poesia lírica ainda não estava em alta, não é? Se pensarmos em Aristóteles, porque sobremaneira era a tragédia, não é? Há uma valorização muito forte da tragédia. Em Aristóteles, na poética, essa obra ela vai se configurar nessa construção de época
Muitas vezes, a obra literária ela revela-se principalmente em uma unidade diferenciada da cultura de uma determinada época, de um determinado ponto de criação. Mas muitas vezes é preciso um distanciamento, porque ela vai só se mostrar na sua plenitude numa grande temporalidade. São os textos que Dalton Trevisan vai dialogando, por exemplo, com os temas bíblicos, por exemplo, sobre os rios da Babilônia, não é? Também com o próprio Camões, sobre os rios da Babilônia, não é? E Cecília Meirelles. Consoante ao pensamento de Bakhtin, todo poeta, escritor, contista, criador, artista plástico é sempre fruto de sua época, e as obras literárias elas sempre se apoiam na precedente. Muitas vezes, nesse processo contínuo de escrita, é preciso apontar para aquilo que o Bakhtin diz, não é, na estética da criação verbal, para uma poética também que valoriza os temas mais populares. Bakhtin aponta para essas raízes sempre num passado muito longínquo de uma tradição. E as grandes obras, elas se preparam durante séculos. E, lógico, elas são gestadas na sua grandiosidade no momento presente, mas ela sempre tem aquilo que Belinsky já dissera, não é? Já disse, cada época sempre descobre algo novo nas grandes obras do passado. Esse algo novo nas grandes obras do passado é o que faz Dalton Trevisan, não é? Desde novelas nada exemplares, Lincha Tarado, 200 Ladrões, Desgracida, Pão e Sangue, com os haikais. Como o escritor Dalton Trevisan efetiva uma escrita que vincula tradição e inovação. Dalton Trevisan, dos haikais de Basho aos contos haikais, marcado pela síntese e humor. O professor, escritor Miguel Sanches Neto diz, cito, desde Lincha Tarado, Record, 1980, Dalton vem publicando uma série de haikais, que nada mais são do que pequenos contos. Entre os seus primeiros textos, que ainda não guardam o tamanho de uma página, e os de agora há um abismo que denuncia o trabalho de enxugamento feito pelo autor. A partir do Meu Querido Assassino, de 83, Record, 1983, os haikais vão se tornando mais sintéticos, atingindo a perfeição em Pão e Sangue, Record, 1988, que estampa algumas coleções de minúsculos contos-poemas. Assim, o recente 123 haikais, 123 haikais, pode ser entendido como ponto de partida de um projeto de escrita. A professora, escritora, ensaísta Berta Waldman diz, num artigo especial para a Folha, intitulado Por que são precisos dois, ó meu Deus, para fazer o amor, de Dalton Trevisan, Trevisan descarna a narrativa. Esse é o título do ensaio, a Folha. E aí a escritora, professora Berta, pesquisadora Berta Waldman, afirma, cito, um título contém sempre uma promessa e uma evocação. Isso porque ele alude em sua anterioridade o que virá ao mesmo tempo que forma parte integrante do texto que nomeia. É esse lugar de antecipação que leva o leitor de Dalton Trevisan ao deparar com o termo haikai do título. Ao avançar em sua leitura,
mas também a recuar para um outro texto seu, onde o autor se refere a essa forma poética. Trata-se do prefácio do já clássico O Vampiro de Curitiba, José Olímpio, Civilização Brasileira, editora 3, 1974, onde o escritor declara que o destino do seu texto é a subtração. Há o preconceito de que, depois do conto, você deve escrever novela e, afinal, romance. Meu caminho será do conto para o soneto e dele para o haikai. Essas palavras brilhantes da professora Berta Waldman, ainda quando ela se refere para compor os haikais, o autor se debruça sobre as próprias narrativas de suas pinças, e delas pinça fragmento, transformando uma espécie de cápsula verbal, formada de diálogos, falas soltas, que reunidas funcionam como a síntese de uma vasta obra, impondo-se ao mesmo tempo como uma produção nova, minimalista, onde os traços, poucos traços, esboçam situações variadas que, no entanto, encontram seu denominador comum na solidão e na incomunicabilidade e na morte. E aí, esse amor, não é, uma curruíra no jardim, não é? E também esse potente ensaio de Berta Weidmann, Vista do Mínimo Múltiplo, do conto ao haikai de Dalton Trevisan. O haikai no Brasil, de Adriana Calcanhoto, 2014. A poesia é síntese, e o haikai é a forma poética fixa mais sintética de todas. É a síntese da síntese. Haikai vem de haikai, palavra composta japonesa que significa brincadeira, de hai, e harmonia kai. É feito de 17 sílabas, No Ocidente é escrito em 3 versos de 5 sílabas. O primeiro e o terceiro verso de 5 sílabas são o que conhecemos no Brasil como redondilha menor, e o segundo de 7 sílabas como redondilha maior, originária da poesia da Galícia e muito utilizada por haikai. Também, nessa obra Haikai do Brasil, Adriana Calcanhoto aponta para essa noção de que o haikai foi inventado no Japão. É lógico que ele veio das formas poéticas chinesas antigas, como apresenta Adriana Calcanhoto, e que Matsuba Shō, poeta do Japão, elegeu para si a pequena forma, o uso de palavras simples que pedem um estado de contemplação da natureza, de não ego, permitindo ao Haijin, quem escreve haikais, capturar o instante, sem explicações, sem conclusões e sem memória. Instantâneo. São esses laços do Brasil e Japão. Também em Guilherme de Almeida, por exemplo, no texto da definição de haikai, publicado precisamente em fevereiro de 1937, Guilherme de Almeida diz, vou ler uma passagem, cito: mas o que é o haikai, criado por Basho no século XVII e humanizado por Issa no século XVIII. O haikai é a poesia reduzida à expressão mais simples. Aí ele vai enumerando, vai pontuando, e chegamos no Notável Paz ao definir o tanque e o haikai como 2
expressões de formas de composição poética da arte japonesa, que apresentam elementos tensos e transparentes, isto é, instante do equilíbrio entre vida e morte, vivacidade, mortalidade. Essa uma maneira de projetar o haikai, como a escritora Alice Ruiz aponta, que, cito, ao definir o haikai é o menor poema do mundo. Ele tem uma síntese muito fantástica, mas é uma capacidade de captar o máximo no mínimo. E nós estamos vivendo um momento, um tempo em que não existe mais tempo. A poesia hoje, até por uma questão de sobrevivência, está no outdoor, a poesia está na arte postal, a poesia está na camiseta, a poesia está nos muros, está no telegrama, inclusive a poesia está usando a alta tecnologia, também porque se faz com holograma, se faz poesia em vídeo-texto, se faz poesia a laser, quer dizer, a poesia ela está inovando em nível de circulação. Na conferência de 1993 de Alice Ruiz. E aqui nós temos o Kawa, o ideograma de rio, que, segundo Paulo Leminski, lembra muito mais o fluxo do rio. É interessante como que o haikai, no Japão, ele é escrito na horizontal, na vertical, e não na horizontal, e por 31 ideogramas que nós, aqui no Ocidente, foi configurado como sílabas. Leminski diz que o ideograma Kawa, que significa rio, em língua japonesa, e que remete ao pictograma de um fluxo de água corrente, sempre apareceu para Leminski como uma representação na vertical do esquema do haikai, o sangue dos 3 versos escorrendo na parede da página, do Rai e do ideograma Kai, Rai, eis que nasce completo, e ao morrer, morre germe, o desejo analfabeto, de saber como reger-me, saber como me ajeito, para que eu seja quem fui. Eis que nasce perfeito, e ao crescer, diminui. Agora, o Kai, de Paulo Leminski, da obra Distraídos Venceremos. Kai. Mínimo templo para um Deus pequeno. Aqui vos guarda, em vez da dor que peno, meu extremo anjo de vanguarda, de que máscara se gaba sua lástima, de que vaga se vangloria sua história, saiba quem saiba, a mim me basta a sombra que se afasta, a mim me basta a sombra que se deixa, o corpo que se afasta. Essa definição também, por exemplo, do haikai, e essa questão, por exemplo, em Saudades, de Helena Collodi, um sabiá cantou, longe dançou o arvoredo, choveram saudades. Aqui, Monteiro Lobato, ao luar, como reconhecer a flor da cerejeira? Deixando-nos guiar pelo seu perfume. Essa aqui, esse haikai da obra de Adriana Calcanhoto, Haikai do Brasil, de 2014. Ainda de Adriana Calcanhoto, Milor Fernandes, Haikai e Humor. O pato, menina, é um animal com buzina. Essa maneira do humor, ela está muito presente na obra de Milor Fernandes, de Dalton Trevisan. Esse humor que seria o senhorio aperfeiçoado por Bachot, que insere essa tradição do humor, do senhorio na tradição japonesa. Alice Ruiz. Rede ao vento se torce de saudade sem você dentro, ainda de haikais. Aqui, haikais aos olhos de Oli, borboletas estreladas entre galáxias, da escritora, artista, plástica, contista, poeta Lília Aparecida Pereira da Silva.
do Mário Quintana e a arte do haikai, também Adriana Calcanhoto. Diário de viagem. O poeta foi visto por um rio, por uma árvore, por uma estrada. Ainda ligando aqui em Manuel Bandeira, citado por Leminski em 1983. Quis gravar amor no tronco de um velho freixo, Marília, escrevi. Agora, o poeta Carlos Drummond de Andrade, Stop, a vida parou ou foi o automóvel? Aqui, o haikai, por Marcicano, em 97. Também de Milor Fernandes, que popularizou o haikai de uma forma satírica, com humor, que prevalece o elemento humorístico, como o lirismo, no texto do professor, escritor, poeta Paulo Venturelli, de 1991, a página 42. Entre Maria e Maria, quem você escolheria? A Maria. Érico Veríssimo, o senhor embaixador. Gota de orvalho na coroa de um lírio, joia do tempo. Agora, Guimarães Rosa, turismo sentimental. Viajei toda a Ásia ao alisar o dorso da minha gata Angorá. Agora o haikai de Manuel de Barros, de Arranjos para Sobil, 1982. O pulo. Estrela foi se arrastando no chão, deu em sapo, o sapo ficou teso de flor e pulou o silêncio. Essa forma e essa composição de ver o haikai, quer numa configuração que vai se compondo numa tradição brasileira, que vem primeiramente com a abertura dos portos no Japão e depois com essa configuração do haikai na tradição brasileira, quer no clássico poema de Basho, um velho tanque, uma rã mergulha, barulho de água, na tradução de Paulo Franchetti e Elza Dói. Aqui também, agora, os haikais em Dalton Trevisan, Em Busca de Curitiba Perdida, Pão e Sangue, de 88. Aqui, em busca de Curitiba Perdida, 5 haikais da obra de 92. 5 haikais. Assustada, a velha pula da cadeira, se debruça na cama. João, fale comigo, João. João geme, abre o olhinho vazio. Um palavrão. Bruxa, diaba. Ai, que susto! Graças a Deus. Aqui, então, o conto haikai. Agora, o conto dos 5 contos, o de número 3. Meu João, perdido de catarata negra nos 2 olhos. Me consolo que, em vez de Nha Biela, vejo uma nuvem. Vejam como o humor vai se configurando, não é? E vai quebrando essa expectativa também. Agora, vejam, assim, desculpe, podemos ver por gentileza, meu João, perdido de catarata negra nos 2 olhos, me consolo que, em vez de Nha Bela, vejo uma nuvem. A página 84 da obra Em Busca da Curitiba Perdida, de 2004. Agora, de Pão e Sangue, a velhinha meio cega, trêmula e desdentada. Assim que ele morra, eu começo a viver. São variações
por exemplo, Em Busca da Curitiba Perdida. Ainda de 5 haikais da obra Em Busca da Curitiba Perdida. Na hora de assinar, todo soberbo velhote no seu oclinho torto. O meu nome, qual é? Quem mesmo sou eu? Agora, Em Pão e Sangue, de 88. Na hora de assinar, o velho muito fraquinho, com aquele óculo torto. Como é meu nome? Quem mesmo sou eu? Percebemos que o mesmo haikai, ele é retrabalhado, reelaborado, reconfigurado, quer Em Busca da Curitiba Perdida, quer, por exemplo, Pão e Sangue, de 88. Haikais do Haijin, Dalton Trevisan. Haijin, segundo Alice Ruiz, é a poesia que faz, é a pessoa que faz haikai. Hai de haikai, mais rin, mais jin de pessoa, portanto poeta. Mas um tipo de, um pouco diferente de poeta. Por exemplo, Haijin é poeta de poucas ou nenhuma rima, embora dentro do haikai as pessoas conversem entre si. Isso não acontece necessariamente na última palavra de cada verso, mas lá dentro, como se os sons que ecoassem brincassem de esconde-esconde. Haijin não costuma usar palavras complicadas. Alice Ruiz, de Jardim de Haijin. Agora, os haikais de Pão e Sangue, de 88. Teu seio mais lindo. Já viu 2 gatinhos brancos bebendo leite no pires? O segundo, haikai. Ao se vestir, escolhe a camisa mais florida. Ele não sabe quem se enfeita para a morte. O terceiro haikai. Por você esfrego olho de vagalume nas unhas. Esses já, que já li anteriormente. Aí, haikai 7. O contista. Essa bicha pobre faz sua fantasia de carnaval com 13.001 asinhas de mosca, de pão e sangue. Agora, de Pão e Sangue, o haikai 6. Por que não deixa sua parte, meu João, para Filó, já solteirona, mais de 40 anos? Ela casa com carniça e me bota fora de casa. Tantas realidades, não é? Assim, desses elementos que vão mapeando o texto, os elementos e as abordagens sociais em Dalton Trevisan. O jornalista, roteirista e escritor Marçal Aquino, em Dalton e Eu, o conto haikai, tece a seguinte afirmação. O paranaense Dalton Trevisan é um dos mestres do conto brasileiro contemporâneo, ao lado de Rubem Fonseca e Luiz Vilela. Mas, ao contrário dos 2 mineiros que expandiram sua prosa, incursionando de forma relativamente relevante pela novela e pelo romance, Dalton fincou seus marcos no território do conto, usando a linguagem para uma concentração radical de meios narrativos. Aqui, menos foi sempre mais, como se buscasse o conto haikai. Grandes escritores escrevem grandes livros. Mestres como Dalton Trevisan criam vias de acesso a mundos onde podemos contemplar nossa patética condição.
aqui esse sentido existencial de uma elaboração concentrada, marcada pela síntese, de uma elaboração também privilegiada em Dalton Trevisan, nos haikais, e numa tradição de uma forma de poesia de origem privilegiada japonesa. A afirmação de Jorge Luiz Borges sobre essa concentração do haikai como síntese, como desse momento instantâneo, ele é projetado na seguinte afirmação de Jorge Luiz Borges, quando ele se refere a uma entrevista por Ricardo Muniz, intitulada Por la razón que não cessará de sonhar, realizada em 83 e publicada em 86 no jornal Clarim. O poeta argentino tece a seguinte afirmação: a poesia japonesa se baseia no contraste, não se compara uma coisa com outra, contrasta-se. Um dos mais famosos exemplos da poesia japonesa produzido se expressaria assim: sobre um grande sino de bronze pousou uma borboleta. Há traduções diferentes, mas é mais ou menos assim. Aí, obviamente, não se compara nada com nada, se contrasta. O firme e durável sino de bronze com a efêmera borboleta. Não há metáfora, segundo o Borges. É interessante, nas curruíras nanicas de 99 curruíras nanicas, da obra de Dalton Trevisan. Por você, amor, esfrego olho de vagalume nas unhas. Ui, credo, que acendem no escuro o teu nome. Observem que nós já tivemos assim, essa oportunidade de ter visto a imagem reconfigurada, reelaborada, em 99 curruíras nanicas de 2007. Na floricultura, o botão de rosa mais fresco são os lábios vermelhos da mocinha. E aí, também, de 99 curruíras nanicas de 2007. Como dormir se, para os 1000 olhos da insônia, você tem só 2 pálpebras? Agora, a definição de haikai, e intitulado o conto haikai, não é? Ou mini-história, mini-conto, conto haikai. Haikai, a ejaculação precoce de uma curruíra nanica. Aqui, com os ideogramas, e na vertical, como em japonês, não é? Agora, também, de 99 curruíras nanicas, de 2007. As folhas da laranjeira batem asas numa gritaria, pardais. Também de 99 curruíras nanicas. O velho acorda às 3 da manhã, daí começa a brigar. Com quem? Com minha cabeça. Também a tristeza, não é, de todas as perdas. E aí, de 99 curruíras nanicas de 2007, tristeza é ver florindo o vasinho de violetas no quarto da filha morta. Agora, o casal brigado de costas, de 99 curruíras nanicas. O casal brigado de costas, longo silêncio. De repente, o velho, sua diaba,
para de ficar ouvindo os meus pensamentos. Os movimentos nos contos haikais de Dalton são evidenciados de uma maneira que o poeta articula o pensamento, essa reelaborado desse pensamento abstrato, não é? E muitas vezes solidificado da criação literária, evidenciando os movimentos de palavras, sons, silêncios. Os contos de Dalton Trevisan acentuam a arte da síntese, da linguagem poética, sintética, voltada à nomeação e identificação dos entes e seres, animada pelo sentido de permanência frente à inexorável passagem do tempo e do sentido da arte, do efêmero e do eterno, como as obras são escritas, toda essa trajetória, toda a criação literária de Dalton Trevisan, todas as obras, toda essa construção literária, poética, dos contos, das narrativas, das mini-histórias, dos mini-contos, dos contos haikais, dos haikais, contos desse sentido da vida, quer no sentido também daquilo que Charles Pierre Baudelaire vai definir o artista, o escritor, o poeta, todos os artistas das palavras, das cores, não é, dos sons, como aquele que registra o efêmero e o eterno mediante a obra de arte. As 1001 Noites de Dalton Trevisan, Violência Seca, Colore Vitral, de Dalton Trevisan, de O Globo, prosa e verso, de 26 de abril de 96, de 234, de Dalton Trevisan, e que é citado por... é o texto de Cristóvão Tesa. Cito... talvez o modo justo de começar uma resenha sobre um livro de Dalton Trevisan, qualquer um, seja reconhecer, afinal, que estamos diante de um grande mestre da literatura brasileira, mais que isso, diante do último sobrevivente de uma estirpe rara, dos criadores da linguagem. E para dar o toque bíblico que os mestres merecem, acompanharemos o elogio do mesmo lamento que tem chorado os desgraçados personagens daltonianos ao longo dos mais consistentes painel literário que o país produziu nas últimas décadas, do site de Cristóvão Tesa. Essa configuração também, por exemplo, de alguns haikais, contos de Dalton Trevisan, por exemplo, de 234, da obra de 2002, de Dalton Trevisan. O melhor conto você escreve com tua mão torta, teu olho vesgo, teu coração danado. Também de 234, de 2002, a página 9. Ah, se o peixe gritasse, quem se atreveria a pescar? Também de 234, bate a sineta da chuva em cada lata vazia. Ou este, agulhas brancas ligeirinhas costuram o ar. Chove. Todinha nua, pessegueiro em flor, pipilante de pintacilgo. Agora este, na vidraça, o arrepio do papel celofone amassado é a chuva. De 234. Dalton Trevisan. Se eu fui feliz no casamento, só nos 3 primeiros dias
depois aquele inferno que dura até hoje. Aqui, o texto de Dalton Trevisan. Também, os pés descalços do vento estalam nas folhas secas da laranjeira. Vejam como que a poeticidade ela está marcante em toda a obra de Dalton Trevisan. Então, são essas construções de Dalton Trevisan, são a maneira com que o poeta vai se configurando os textos, vai mapeando toda essa construção de uma poesia síntese em relação ao eu, ao outro, à natureza, à vida. E também temos a narrativa lírica, a intertextualidade em Dalton Trevisan. Segundo Júlia Kristeva, no Mosaico das Citações, do intercruzamento de vozes, nessa configuração, por exemplo, dos textos que vão dialogando entre si, numa configuração, por exemplo, de Pão e Sangue, de 9 haikais, de Pão e Sangue, de 1988. 9 haikais. 8. Se Capitu não traiu Bentinho, Machado de Assis chamou-se José de Alencar. Também essa intertextualidade ela está presente no 234, com o conto ligando a figura, a imagem da querida Capitu. Não é? Essa intertextualidade ela vai sendo mapeada sobre os rios da Babilônia, o Rei da Terra, de Oswald de Andrade. Por exemplo, no meio do caminho, de O Rei da Terra, de Dalton Trevisan, no meio do caminho de Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho que inicia a obra A Divina Comédia de Dante Alighieri. Essa referência também ela vem sendo mapeada nos textos, quer da relação com Penélope, quer na ligação, por exemplo, de Dalton Trevisan no conto, no mito de Penélope, abordado na dissertação por Enio Alves de Oliveira, do professor Enio Alves de Oliveira. Também essa relação dos poemas, novelas nada exemplares, a aporia do sentido, uma leitura da intertextualidade nos contos de Dalton Trevisan, do escritor, professor Márcio Renato Pinheiro da Silva, que em 2019, de 22 a 26, eu tive o privilégio de ser convidado pelo escritor Márcio Renato Pinheiro da Silva, juntamente com os cúmplices na arte da literatura, participar da FLIB, da Festa Literária da Biblioteca Pública do Paraná, e que foi uma honra a fala minha na palestra em Cascavel, na Biblioteca Pública do Paraná, em 2019. Esse sentido de aporia, esse sentido também dos vários momentos de orientação de TCC, na dissertação de mestrado, defendida no programa de pós-graduação em letras da UniOeste, sob a minha orientação, com a dissertação intitulada O Imaginário e a Representação de Curitiba na obra de Dalton Trevisan, de Enio Alves de Oliveira, o momento configurado esse, não é, do estudo do imaginário e nas coparcerias e nas também que Enio apresenta, o professor Enio apresenta, em vários momentos, a variação de um mesmo tema, em prosa e em verso. Por exemplo, O Vampiro de Curitiba, de 2004, porque Deus fez da mulher o suspiro do moço e o sumidouro do velho. E aí, assim, na obra de Balada do Vampiro, de 2004, Deus
inversos. Deus, por que fez da mulher o suspiro do moço, sumidouro do velho? Aí só de olhar eu morro. Se não quer, por que exibe as graças em vez de esconder? Bom, aí continua essa ligação também com a obra de momentos ricos de diálogos e orientações no PDE, por exemplo, da professora Emma Luísa Piasson, que abordou a leitura é possível formar o gosto, essa ligação também dos contos e de toda uma tradição de inovação do Haikai, quer com os minicursos, aqui na literatura, não é? Minicursos sobre literatura paranaense, quer nessa relação e participação também em muitos momentos, em muitas bancas, a exemplo, entre elas, do pesquisador, jornalista Alexandre Gaiotto, com orientação do professor Milton Hermes Rodrigues, intitulada Retórica Poética e Erotismo no último Dalton Trevisan, na dissertação de mestrado de 2014. Essa configuração e essa maneira de projetar a obra de Dalton Trevisan. Eu, assim, estou... esse é o seu momento, e já agradecendo, não é? Esse momento privilegiado, desculpe ter me estendido, e assim, agora aos diálogos, com, assim, e gratidão, querido professor Edson, querida professora Marileia. Gratidão a todos e todos. Obrigado. Muito bem, Marileia, passo a palavra para você e vou colocar no chat algumas aqui no nosso bloquinho algumas perguntas, tá bem? Mas você pode começar a conversa enquanto eu me acalmo depois dessa aula linda e primorosa. Muito lindo, tudo muito lindo. Então, assim, como eu disse no início, eu voltaria a ser sua eterna aluna, né? Porque aprendi demais com essa sua fala primorosa, né? O Dalton Trevisan tem ali aproximadamente o que, uns 65 anos de produção, né, Donizete? Mais ou menos isso, né? Então, o danado escreveu. Escreveu, e eu ouvindo a sua fala agora e pensando muito no quanto a gente vem estudando Dalton ao longo dos tempos, né? Eu tenho uma pergunta para você, assim, uma pergunta que eu fui me fazendo durante a sua exposição, Donizete. Como que nós podíamos... Quer dizer, assim, sempre que eu estudo Dalton Trevisan, eu vejo Dalton Trevisan como aquele escritor do contraponto, né? Ele faz o contraponto com a realidade, faz o contraponto com a cidade, faz o contraponto com como que eu podia dizer, o preconceito, né? Eu gosto muito da expressão a cidade, tudo que envolve a cidade na sua pós-modernidade, a cidade humana, a cidade geográfica, a cidade, né? E vendo e ouvindo, tentando entender esse Haikai dele, isso ocorre também no Haikai dele, né? Ele faz, como que você usa a expressão? É um conto síntese, né? Haikai conto. Ele mesmo faz essa definição, né, metaliterária do que seria o Haikai dele.
Então, assim, uma das primeiras questões que eu queria ver ouvir você falar um pouco é desse contraponto que ele faz, né? Se isso ocorre também com a poesia, que me pareceu que isso ocorre também com o haikai. E daí já uma segunda pergunta que eu faço, não sei se é uma pergunta, você pensa aí se quer falar sobre isso. Não há um diálogo entre esse haikai do Dalton Trevisan e da Helena Collodi? Não parece que eles estão ali dialogando nessa grande Curitiba? Então, assim, passo para você essas duas questões. Primeiro, esse contraponto, que é a grande marca dele, a gente... Depois eu queria ver assim, o que é esse haikai do Dalton e da Collodi. Me parece que há um diálogo ali, que a gente pode pensar como nessa literatura paranaense, esse diálogo dos dois, esse haikai de Curitiba, né? Não sei se dá para usar essa expressão, mas um haikai de Curitiba aí, né? Sua fala. Obrigado, Marileia. É sempre esse momento privilegiado ouvi-la, não é? Ainda, por exemplo, na graduação, nos momentos de diálogos intensos, não é? E que se segue assim, esses momentos sempre privilegiados. Sim, esse é o contraponto, a grande marca do Dalton Trevisan, essa questão como apontas do social, não é? Dessa elaboração, assim, toda a crítica social, e o poeta como crítico ter que fazer, não é? Ele inserido dentro da sociedade e mapeando essa crítica social, esses pontos de convergência e divergência dentro da obra de Dalton Trevisan, e é interessante como que o haikai em Dalton e em Helena Collodi, ainda durante a banca de minha tese do doutorado, eu tive o privilégio em ouvir das professores, doutores da banca, que a obra de Helena Collodi é assim, a partir das leituras, não é? Que vai se encaminhando cada vez mais para a síntese, uma síntese desse enxugamento, quer de paisagem interior, de 41, não é? Música submersa e vida breve, vai mapeando toda essa construção, desde poesia mínima, não é? Até chegar em Ereika, assim, todo esse mapeamento de uma síntese, também com o Dalton Trevisan, não é? Dos contos mais longos que é possível perceber, não é? A cada vez mais os contos mais sintéticos, e assim, na minha maneira de observar, e os temas é toda uma tradição que vem de Bachot, não é? Toda uma tradição dos grandes raijins do Paraná, dos haicaístas, Helena Collodi, Dalton Trevisan, não é? Paulo Leminski, e agora estou pensando em todos, e aí eu vou esquecer, não é? Se a gente começa a enumerar todos os grandes raijins do Paraná, não é? Assim, que vem nessa tradição. E o tema, por exemplo, da cidade, ele é muito pontuado nas obras, quer nesses momentos de contraste das marcas, desse elemento, por exemplo, do social e dessas convergências e divergências, que é a grande marca, como a Marileia, você comentou, falou, desculpe, também esse pontuar, não é, dessa construção das obras. Não sei se, assim... Sim, perfeito, Donizete. A gente percebe, assim, daí, agora até tinha esquecido, o Paulo Leminski também, né? O Paulo Leminski também vai por essa
Parece que você tem ali Paulo Leminski, Collodi, Dalton Trevisan e outros, né? Mas se a gente pensar a nossa tríade, né? Com essa coisa de essa, como que eu vou dizer, essa síntese. O conto dele, quer dizer, o haikai dele é um conto síntese. Dá para dizer que é isso? Conto síntese, sim. Olha que maravilha! Síntese, né? É um De uma conto grande... Sim, desculpe. Uhum. Conto síntese. E aí também o poeta Raijin, Rogério Viana, são uma constelação de poetas, não é? Paranaense da arte de Raijin, não é? Dessa prática do Raijin, da arte do haikai, não é? Assim, é uma constelação de poetas, dos pares, não é? Dos cúmplices, assim, na arte do haikai. O danado confundiu gêneros, né? Ele Nossa, que pensou maravilha, né? assim, não, eu quero que esse povo enfie os gêneros literários na viola. O danado escreveu quase 70 anos, Edson, uns 65 anos. Teria que fazer as contas ali, eu acho. Uma colega comentou no chat que é realmente para poucos, né? Sim. Uma vida longeva produzindo. E, Donizete, eu não sei se você sabe, mas aqui em Irati, né, Mariléia, nós temos aqui é um celeiro de haikai. Nós temos a dona Doroteia Yantas Miscalo, né, que tem aí um trabalho muito importante, junto com a Luísa Nelma Filos, de levar o haikai para as escolas. Nós temos jovens aqui de Irati premiados no Japão. Então, quer dizer, além de tudo, é um caminho, né, para essa aproximação desse veio tão importante que é a poesia. Mas eu queria dar os parabéns ao professor Donizete, né, que parte, né, Mariléia, de uma apresentação muito instigante do Dalton Trevisan, traz algumas teorias importantes, Paul Valéry, Otávio Paz, Jorge Luiz Borges, Bakhtin, Cristevá, ilumina os nossos alunos aí pela importante noção de teoria para iluminar esses textos e traz esse catálogo de haikais no Brasil, sobretudo se valendo da obra da Adriana Calcanhoto, né, com nomes certamente surpreendentes para quem está nos ouvindo. Então, fez um percurso realmente muito bonito até chegar nessa vertente que, como disse a Mariléia, não dá para aprisionar gênero, né, porque ele subverte a forma e aproxima o haikai do conto. Mas tem muitas perguntas aqui e eu vou deixar particularmente uma para depois. Tem uma colega que é de Salvador, a Rai Drumer. Ela diz o seguinte: gostaria de saber qual obra de Dalton Trevisan foi a mais profunda na perspectiva do professor Donizete e por qual motivo? Se dentro dessa produção aí daltoniana do Dalton tem alguma obra que o professor considera mais profunda. O nome da professora é Rai ao microfone. Rai Drumer. Rai Drumer. É de Rai, Salvador. assim, Rai Drume. Isso. Rai, é difícil, assim, é que todas as obras têm uma configuração muito própria, aquilo que Mikhail Bakhtin vai dizer dessa temporalidade do momento, quer, por exemplo, desde as primeiras obras de Dalton, algumas vêm com o prêmio, por exemplo, Camões, todas elas configuradas com grandes prêmios, não é? Literários, nacionais, internacionais. Então,
eu penso que é muito dizer assim, situar uma, não é? Mas temos assim obras desde essas malditas mulheres, não é? Em busca da Curitiba perdida, o vampiro de Curitiba. Então é difícil situar, não é? Por exemplo, entre as obras, não é? Tem uma que com uma abordagem violetas e pavões, ela vem numa configuração, por exemplo, de 2009, muito interessante, em que ele vai mesclando, desculpe, Dalton Trevisan vai mesclando a prosa, os textos, ora em verso, ora em prosa, não é? Mas como assim, com temas sociais contemporâneos, de uma configuração, por exemplo, estética primorosa, de uma reflexão sobre a sociedade, esses embates, não é? A condição que há de todas as pessoas, enfim, é difícil pontuar, assim, sabe? A meu ver, mas são muitas as obras, por exemplo, em busca da Curitiba em busca da Curitiba perdida, 200 ladrões, não é? 200 ladrões também, toda uma mescla do conto síntese, assim, e aí com poemas em verso e prosa, não é? Dalton Trevisan nunca abandona o projeto, não é? Assim como assim, de ir mesclando e gêneros, configurando em prosa, verso, não é? É toda uma construção que há de uma elaboração muito, muito bem construída, muito bem edificada no projeto estético de Dalton Trevisan, de uma trajetória rica. Então, eu não saberia... eu tenho algumas assim que, não é, a gente sempre assim, mas todas, não é, vão se configurando e vão sendo mapeadas assim pelo escritor brilhante, não é, de uma construção literária, criação, não é, estética primorosa, não é, de toda a trajetória de Dalton Trevisan. Desculpe, não sei. Não, eu acho que respondeu bem. É Raíssa, ela colocou aqui uma abreviação, mas é Raíssa, é estudante de Raíssa. Salvador, já ganhou, acho que a Raíssa já ganhou nesse projeto 2 livros. Obrigado, Raíssa, pela presença. Professor, o Vitor, que está assistindo, participando dos sábados pela primeira vez, ele faz 2 perguntas, mas vamos fazer a primeira. De que modo vocês enxergam o haikai como um pequeno conto? Essa é a questão do gênero, não é? É assim, como Dalton Trevisan reconfigura, transfigura a partir da forma, não é? E de toda uma tradição haikaísta, desde o Japão, assim, nessa configuração, por exemplo, do Brasil, dos grandes haikaístas, como o próprio assim,
o próprio escritor João Guimarães Rosa, essa maneira de elaborar mediante a síntese e a um pensamento abstrato e primoroso de imagens, não é? Essa complexidade que é o haikai, porque não são 31 sílabas, como se convencionou aqui no Brasil, não é? No Ocidente, ou nos outros países latino-americanos, no caso, o haiku, não é? Que é o haikai, essa tradição, mas vem numa tradição de mestres, de toda uma linhagem, desde Bashō, não é? Buzon, Issa, não é? E assim, passando por uma tradição brasileira, com Fanny Dupré, em São Paulo, com Helena Cocolodia, primeira mulher poeta a escrever haikais no Paraná, escreve 3 haikais em 41, em Paisagem Interior. Então, esse projeto de síntese, talvez essa definição mais precisa, não é? Do haikai em Dalton Trevisan, que ele vai apontar. O haikai é essa corrida nanica, não é? Mas aí, lógico, dando uma reconfiguração para essa poeticidade, para essa construção literária centrada numa tradição muito maior, não é? Edificada desde os japoneses que herdam da China, não é? A poesia que é China, não é? E vem para uma tradição toda dos tankas e haikais no Japão, e aí também essa mudança da tradição japonesa na forma de uma poesia muito mais séria para o senryu, que é ou senryu, não é? Senryu, que é essa tradição, então, muito mais ligado ao humor, não é? Querido, por gentileza, pudessem complementar também, né? Não sei se a Marileia, eu acho que tá contente, Marileia, você professora Eu aí. estou contenta também, mas eu fico pensando, Donizete, por exemplo, quando você vê aquela capacidade lírica dele naqueles contos como Uma Vela para Dar, tem aqueles outros contos do Dalton, mini contos, né? Mas principalmente Uma Vela para Dar tem um lirismo único naquele conto, né? Daí aquele lirismo, quer dizer, ele já mistura os gêneros, né? Quando a gente pensa o conto lírico, se dá para dizer isso, o conto lírico, olha, eu criando aqui também conceitos, né? E daí você tem ali aquele lirismo no haikai dele, mas por outro lado aquela capacidade sincrética e que também transcorre o que nós entendemos como haikai, né? Talvez a grande pergunta da Raíssa, ela se dá que para a gente entender depois o Donizete me corrige, né? Para se entender os haikai do Dalton Trevisan como haikai, esse haikai conto sincrético, sei lá que nome nós vamos dar a isso, né? Nós temos que também entender que como que eu poderia dizer que eu tenho um outro conceito de gênero, e tem que entender que nós não podemos compreender o haikai só como entendemos no Brasil. Nós temos que entender o haikai como um gênero dialogando literatura ocidental e outras literaturas, entender que não é só a literatura ocidental, a literatura que está aí, né? Não dá para entender o haikai só com os conceitos que nós temos no Ocidente. Tem aquele do Baba, né, o orientalismo, né, ele comenta um pouco isso no orientalismo também, né, que não dá para, que a gente tem que transcorrer um pouco os conceitos de literatura do Ocidente e outras literaturas, né.
Obrigado, Marileia e Raíssa, não é? Raíssa? Sim. Obrigado, Raíssa, não é? Pela assim, essa observação e pontuando, então, uma questão essa que transita na questão dos gêneros, não é? Como Marileia aponta, a professora aponta. Obrigado. Querido, tem outra aqui da Roseli Sobral. A Roseli Sobral pergunta o seguinte: como o estilo minimalista e o anonimato de Dalton Trevisan contribuem para a força de sua crítica social nos contos? Essa, a Roseli Povani, não é? Doutoranda do nosso programa, da UniOeste, e aí essa maneira, então, dos contos de Dalton revelar a hipocrisia nas relações humanas, é essa, não? Desculpe. Era outra, não é? Eu refaço, professor. Desculpe. Não, imagina. Ela pergunta o seguinte, a Roseli: como o estilo minimalista e o anonimato de Dalton Trevisan contribuem para a força de sua crítica social nos contos? Como o estilo minimalista e o anonimato de Dalton Trevisan contribuem para a força de sua crítica social nos contos? Assim, obrigado, Edson, professor. E Roseli, eu penso que esse estilo minimalista vem dentro da estética, não é? É uma estética também toda ligada a uma tradição essa, não é? Com a poesia nacional, com a literatura brasileira, e aí o estilo minimalista, não é? E pensando assim, em toda essa tradição em Dalton Trevisan, nessa busca pela síntese, não é? E nesse enxugamento dessa condensação. Agora, o anonimato, daí, eu penso que já é uma escolha, não é? É uma escolha pessoal que eu sempre achei, assim, eu vejo como uma opção, não é? Assim, do escritor, não é? Agora, contribui esse estilo minimalista, porque ele vai alicerçando toda uma construção. Pensemos, por exemplo, nos pares de Irati, não é? Das escritoras, escritores, como a escritora, a professora Doroteia, a colega Luísa Filos, professora emérita da Unicentro, não é? Assim, é uma constelação de escritores. Se tomarmos, por exemplo, Irati, não é? E aí pensemos também nesse panorama do estilo que se configura, por exemplo, quer em Curitiba, quer nos outros centros, não é? E em outros mapeamentos do Paraná. Então, eu acho que essa estética é sempre essa busca de síntese. E aí é mais aquilo que Paul Valéry diz das escolhas certas, precisas, conforme os escritores caminham. Por exemplo, o Guimarães Rosa, um dos maiores, não é, na constelação dos contistas, narradores brasileiro, toda a vida escreveu poemas. Por exemplo, desde Magma,
que foi com um prêmio de 36, 37, né, 36, depois, até a publicação de Magma de 97, todo um projeto ligado à questão da poesia. Mas essa poesia, ela está muito, assim, edificada, por exemplo, na própria construção de Guimarães Rosa, mas ele continua, não é? Desde Ave Palavra, depois os Poemas Reunidos, e a obra, uma obra significativa de poemas publicado no Peru. Então, são projetos, não é? É o projeto também estético, que prima pelo conto, pela poesia, não é? Ou assim, é muito mais por esse desejo, não é? Ligado à palavra, ou mais precisamente essa roda viva da linguagem, de que vai dizer Lacan na elaboração do texto, e aí dos gêneros que mesclam ou não, não é? Mas que vão se configurando toda essa centralidade, não é? De um estilo minimalista, Rosely. Não sei se, não é? Se respondi. Nossa, adorei Roda Viva da Linguagem. Professor, agora tem a Verônica Daniel Cobes. Ela pergunta o seguinte, que tem a ver com essa pergunta. Como o professor encara a função do lirismo em textos que quase sempre têm uma temática tão dura e crua? Como o professor encara a função do lirismo em textos que quase sempre têm uma temática tão dura e crua? Boa pergunta, né? Nossa, da tese de doutorado, pós-doutorado, só para refletir, né? Assim, Verônica, essa função do lirismo, eu acho que é esse estado segundo de que vai dizer Cohen, ou que vai pontuando precisamente assim, Edgar Morin ligado à poesia, a esse estado segundo entre a linguagem, a poeticidade e essa escolha, não é? Esse mar de palavras configurados, então, nas estéticas, quer nessa estética de uma elaboração mais primorosa, ligando as imagens, quer no sentido de presença, quer de que vai dizer Gumbrecht, não é? Verônica, que quer na maneira de ir construindo as personagens ficcionais, e aí trazendo essa temática dura, crua da realidade, mas numa linguagem muito mais elaborada, num momento muito mais edificado, não é? Numa configuração de Edgar Morin, de Paul Valéry, se pensarmos, então, nessa construção, não é? E nessas forças múltiplas de uma literatura de resistência, mas também com esse sentido de uma complexidade que vai dizer Gumbrecht, que é essa complexidade ligado à lírica, o Adorno, não é? Ou aquilo que o Gilberto Durand vai dizer nas estruturas antropológicas do imaginário, a partir de Malraux, não é? Um antilirismo, não é? Ou, melhor, desculpe, um antidestino. Mas é esse embate de forças que vem essa poesia para suavizar esses momentos tão duros, não é? Mas que nesse estado segundo, esse estado de amor, de edificação, de desejo,
das fontes vibrantes, não é? Esse estado segundo da poesia. Assim, Verônica, não sei, não é, mas eu penso assim, não é? Arrasou. Agora tem uma polêmica, uma pergunta que dialoga muito com a contemporaneidade, que aí eu gostaria de ouvir o professor Donizete e a professora Marileia. A Verônica, ainda a Verônica, ela faz a seguinte pergunta: qual a opinião do professor Antônio sobre o pessoal que cancela os textos do Dalton Trevisan, para trazer uma questão muito contemporânea dos cancelamentos? Então, qual a opinião do professor Antônio acerca do pessoal que cancela os textos do Dalton Trevisan? O que o professor pensa disso? E desculpe, quem fez a pergunta? Desculpe, eu... A Verônica, mesma Verônica que fez a anterior, Verônica Daniel Copes. Agora, é uma pergunta essa que nos toma do cancelamento, não é? Acho que é assim, a maneira com que a gente vai lendo, vai interpretando, vai assim, como que Dalton Trevisan vai apresentando, por exemplo, as mazelas, o sofrimento, as dores, toda essa configuração que há, por exemplo, da violência contra as mulheres, não é? Na obra. Eu acho que é assim. E os temas que ele vai abordando, não é? Do alcoolismo, ligando a questão da violência, não é? Por exemplo, de 200 ladrões, não é? Minha Irmã, que é um poema em que inicia assim: minha irmã toma cachaça desde criança, agora está com 22 anos, não perdeu esse gosto, quando bebe fica fraca da ideia, cachaça é mesmo um vício desgracido, não tem jeito de se livrar, no geral quietinha e calma, nesse dia não sei o que deu nela, estava bebendo comigo numa boa, de repente começou a discutir, e aí continua o poema, mas é um conto, uma narrativa. Então, é assim, pessoalmente, eu acho que, pensando assim, nessa prática amorosa com as palavras, como descancelar, não é? Não tem como, não é? É preciso esse descancelamento, não é? Assim, de temas. Bom, eu não sei, Verônica, se eu... A Marileia, Edson, por gentileza, não é? Eu adorei a resposta do professor Donizete. Vamos descancelar. Marileia, você quer falar alguma coisa? Eu acho que o Donizete falou quase tudo, né? Com essa metáfora do descancelar, né? Eu entendo que um escritor com mais de 6 décadas de produção e assim, um escritor como Dalton Trevisan, que é um dos gênios da literatura brasileira, o nosso paranaense aqui, eu tenho muita dificuldade em estabelecer esses quadradinhos, assim, literatura paranaense, literatura gaúcha, literatura paulista, literatura baiana. Eu acho que são literaturas brasileiras, né? A gente tem a graça dele ter nascido no Paraná, mas é a nossa literatura brasileira, né? E ele trata, assim, o Donizete falou assim, muito com o Haikai, que para mim foi uma novidade, essa coisa do Haikai. Eu não pensava muito o Dalton Trevisan com o Haikai, mas ele trata da complexidade, dessa complexidade
psicológica, né? Quando ele faz essa literatura sincrética, essa capacidade, essa coisa de conseguirmos, ele consegue no seu texto trazer essa complexidade psicológica nesse contraponto que ele faz com a sociedade. Eu acho que o caminho é esse mesmo, Edson. A metáfora que o Antônio usou é muito boa, é o descancelar, de entender a obra de um gênio de quase 7 décadas ali. Ele escreveu, depois o Antônio pode me corrigir, mas eu acho que até um ano antes de nós nos despedirmos dele, ele estava publicando. E um escritor que tem muita coisa ainda para ser publicada póstuma, né? Então, descancelar. Eu acho que a expressão é essa, descancelar. Eu concordo plenamente, descancelar. Professor Antônio, a última pergunta para a gente ir para as considerações finais. O José Paulo Paes, ele vai dizer de algumas obsessões do Dalton Trevisan, e uma delas era a Bíblia. Ele foi um leitor voraz da Bíblia. Então, eu tenho uma pergunta para o professor. Como que, ao longo da fala, o professor meio que comentou um pouco isso, mas a presença da Bíblia na obra do Dalton Trevisan e a relação dele com o cinema, porque também nessa exposição que eu comentei antes do nosso encontro, que está na USP e que vem agora para Curitiba, eu espero, a relação do Dalton com o cinema era muito forte, então eu queria que o professor comentasse essa relação do Dalton com o cinema e com a Bíblia. Claro que a gente sabe que ele também era leitor voraz do Machado, enfim, mas é muita coisa para a gente discutir agora. Então, a minha pergunta é essa, a relação do Dalton com o cinema e com a Bíblia, por favor. Edson, é assim, professor, eu já orientei PDE, ligando a questão do cinema, não é? Mas, assim, eu sei que é muito forte essa ligação do Dalton com o cinema. Eu não saberia precisar muito, sabe? Assim, nesse campo do cinema. E da Bíblia, toda essa ligação que há com assim, com personagens da Bíblia, não é? E aí também que vai sendo trabalhado no decorrer, assim, das obras, não é? De Dalton Trevisan, a passagens de Sansão e Dalila, mas aí trazendo para uma questão mais contemporânea, não é? Dessa questão muito mais de embate, não é? E também de crítica social. Em outras passagens, por exemplo, sobre os rios da Babilônia, não é? Num diálogo também com uma tradição bíblica, e aí são, assim, são esses momentos, não é? É muito mais ligado a uma intertextualidade, num mosaico de citações, se pensarmos, por exemplo, no mosaico de citações de Júlia Kristevana, não é? E aí, cunhando o termo intertextualidade, e esse mosaico de citações de Bakhtin, não é? Que é permeado, por exemplo, na obra do Machado, Esaú e Jacó, exemplo de Esaú e Jacó, não é? Do tema ligado aí ao tema do duplo, então vem intercalando, não é? Temáticas, múltiplas temáticas, sempre de referência com os textos bíblicos. Eu ainda não saberia pontuar, desculpe, mas assim, pontuar, não é? Ligando essa questão do cinema, não é?
a guerra conjugal, não é? Sim, mas e essa questão é muito mais das transversalidades literárias, mas com a Bíblia, não é? E assim, com as narrativas contemporâneas. Desculpe, não... Não, imagina, perfeito, maravilha. Então, vamos para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer imensamente, caríssimo, queridíssimo professor Antônio Donizete da Cruz, nosso grande especialista em poesia, fez uma apresentação belíssima, e eu tenho certeza que o melhor que a gente pode fazer depois dessa aula, dessa conversa, é ler o Dalton Trevisan e fazer as nossas descobertas a partir dessa fala tão inspiradora. Já fica o convite, professor, para que o senhor, a partir dessa conversa maravilhosa, elabore um texto para contribuir com o nosso livro que sairá o ano que vem. Já temos o patrocínio para isso, graças à MM Seguradora. Muito obrigado por sempre nos apoiar, muito obrigado pela parceria. E aí eu passo a palavra, então, à Marileia, para as considerações finais da Marileia. Na sequência, a Marileia passa para o professor Donizete encerrar esse encontro maravilhoso. E antes de passar para a Marileia, gostaria de renovar todos os agradecimentos que eu fiz aqui no início da nossa conversa e dizer que o mês que vem nós teremos no Centro dos Sábados Literários o Paulo Leminski, que vai ser... vamos ter uma conversa com a filha do Paulo Leminski. Então, como o Paulo Leminski foi muito falado aqui pela Marileia, pelo professor Donizete, já fica o convite. Então, a filha do Paulo Leminski estará conosco para falar aí da obra do pai. Então, Marileia, muito obrigado por aceitar o convite de apresentar tão amorosamente o seu professor, nosso amigo, nosso querido. Eu sempre fico encantado, a gente sempre aprende muito com o Donizete, porque não tem pessoa melhor para falar de poesia do que o Donizete, essa pessoa amorosa, sensível, que nos honra, né? Porque é um teórico de peso, mas sem perder essa sensibilidade. Então, Marileia, suas considerações finais e depois você passa para o nosso querido professor e amigo Donizete para encerrar essa tarde lindíssima em torno da obra do Dalton Trevisan. Então, eu quero mais uma vez, Edson, agradecer você pela coordenação dos Sábados Literários, evento que agora está já com mais de uma década, 13 anos, Edson, 13, né? 13 anos, né? Então, um evento lindo, importante, que ocupa os nossos sábados, né? Com literatura já há uma década, já mais de uma década, 13 anos, né? Então, primeiramente, agradecer você por esse projeto lindo que vem fazendo no Departamento de Letras aqui da nossa querida Unicentro. E agradecer o Donizete por, mais uma vez, ter aceito um convite e ter vindo de forma tão carinhosa participar conosco aqui da Unicentro. Já esteve em vários eventos nossos, o Simpósio Internacional, o evento sobre Helena Collodi, bancas nossas aqui. Então, nós temos do Donizete, assim, um grande companheiro e um grande parceiro nas nossas ações de extensão e pesquisa aqui na Unicentro. Então, a Donizete, agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade de tempo e o carinho que você vem dedicando a nós aqui da Unicentro, Campus Irati. Obrigada. Querido e querido amigo Marileia, Edson, queridíssimo Edson, queridíssima Marileia, agradecer imensamente, agradecendo esse momento de uma alegria de plenitude, de que vai dizer Paul Zumthor, não é? Numa tarde dos sábados literários que sempre
de aconchego, não é? E de afetos, esses momentos, desde 2015 eu venho assim acompanhando toda essa brilhante organização, não é? E construção dos sábados literários do professor Edson, de todos da equipe, não é? Assim, dos sábados literários, esse momento de construção na caminhada com a Marileia, a professora Marileia, querida amiga, assim, dizer da gratidão, não é? Ao professor Edson e a professora Marileia, pela oportunidade, uma honra esse momento, não é? De diálogos e também pela oportunidade de falar sobre Dalton Trevisan, não é? E agradecer imensamente a todos os que estão participando, não é? Prestigiando esse momento lindo, também o abraço estendido a todos os pares, a todos os colegas dos sábados literários, não é? As professores, todos da Unicentro, e aqui da Unioeste, e da PUC Goiás, e dizer desse momento feliz, não é? E assim, de uma alegria imensa, a oportunidade dos diálogos. Então, de coração, os agradecimentos. E o abraço estendido a todos e todos. Então, muito obrigado. Marileia, abraço. Muito obrigado, querido. Ariel, muito obrigado aí pela condução tecnológica. Obrigado ao nosso estagiário Ryan, nosso aluno. Um beijo a todos, um bom finalzinho de sábado frio e a melhor coisa que a gente pode fazer depois dessa fala linda é ler Dalton Trevisan. Um beijo e até julho, gente.